Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vamos mais um vídeo, né? Bem pessoal, hoje foi um dia bem complicado, bem cansativo. Eu fui pro CAPES, né? Fui ter atendimento, graças a Deus. Foi bom, né? Sempre é bom ter atendimento, né? A gente espairecer a mente um pouco, conversar com os psicólogos, é sempre bom. Fui pro médico, né? Pro psiquiatra. Ele me deu uma receita, né? A mesma receita, sempre renovou, né? A receita. Foi bom, graças a Deus, mas quando eu saio de casa eu me sinto oprimido, né? E é muito complicado, mesmo assim. Mesmo sendo algo bom pra mim, é complicado. Por isso que eu demorei tanto pra fazer o vídeo, porque eu ainda tô me recuperando, né? Mas é muito bom, eu gosto muito de ir pro CAPS, de ter tratamento lá, porque as pessoas são muito educadas, sabe? Elas me tratam muito bem, né? Elas me tratam muito bem. E eu gosto muito de ir pra lá, porque eles são muito educados. E eles me tratam muito bem. Mas tá saindo assim muito de casa é complicado. Mas enfim. Tá com esse canal também é complicado, porque eu sinto que eu tô sendo acusado de muitas coisas, sabe? E talvez eu também sinto que as pessoas não estão gostando dos meus vídeos, sabe? E aí eu me sinto em perigo por conta disso também. Mas eu vou continuar o canal, porque eu sempre tive um sonho de criar um canal evangélico, sabe? Eu sempre tive um sonho de falar de Deus. Sempre. E tá me fazendo bem eu ir pro CAPES, eu fazer o meu canal, eu ler a Bíblia com vocês, é algo lindo, né? Às vezes as pessoas talvez possam ver eu fazendo esses vídeos, pensam que eu não estou muito mal tal, mas a minha doença é difícil, cara, explicar. É só vocês conversando com o psicólogo mesmo, chamando o psicólogo para conversar e dizer o que é esquizofrenia, sabe? Você conversar com o psicólogo, chamar o psicólogo e falar com ele. O que é uma pessoa que tem esquizofrenia? E o psicólogo ele vai falar para você como é. E você tenha certeza, tudo que falarem para você sobre esquizofrenia é pouco. Ela é pior. Mas graças a Deus que estamos aqui, estamos sobrevivendo, estamos em paz, tá? Um dia desse eu tava falando com a minha mãe, tem muitas pessoas que vivem em guerra, que querem guerra e vivem em paz. E tem muitas pessoas que querem paz e vivem em guerra. Eu falando isso com a minha mãe, né? Isso é complicado, complicado. Mas enfim, vamos pro vamos ler a Bíblia, né? Graças a Deus estamos bem, estamos tranquilos. E é isso que importa. A minha doença eu sei como é, mas graças a Deus eu tô tendo acompanhamento, tô tomando os remédios e tá sendo uma benção. Tá sendo uma benção. Agora eu sonho. Eu sei que eu falei que tem pessoas que vão pra igreja e algumas pensam que vão ser salvas só por ir. Mas eu sei que eu falei para vocês que nós somos a igreja e que é bom quando eu que sou a igreja e você que é a igreja, a gente vai para a igreja, né? O templo, no caso, feito pelas mãos dos homens, né? A gente vai para o templo e lá a gente adoramos a Deus. Então eu gosto de ir para a igreja, sabe? Eu gosto muito de ir para a igreja. E ficar sem ir é bem complicado. Na verdade, se eu, por mim mesmo, eu ia, sabe? E eu tô tomando remédio, tô fazendo terapia, eu tô tentando porque eu quero ir pra igreja. Quero ir. E eu tô fazendo terapia, tô tomando remédio, graças a Deus, voltei a tomar os remédios, tô tomando os remédios na dosagem certa. Tô fazendo terapia e com fé em Deus eu vou poder ter minha vida normal, eu vou poder ir pra igreja, eu vou poder. Hoje eu escrevi um poema, sabe? É porque eu gosto de escrever, sabe? E é bom escrever, porque relaxa, sabe? Como eu falei no segundo vídeo, se eu não me engano, né? Escrever faz muito bem pra mim, sabe? Me deixa tranquilo, me deixa em paz. É muito bom mesmo. E eu não sei como você tá hoje, não sei como foi o seu dia, mas eu quero falar pra você que Jesus te ama. Só você saber que Jesus lhe ama, já dá uma paz tão grande, sabe? Dá uma paz tão grande. Às vezes estamos em uma guerra, mas conseguimos sentir paz porque temos Jesus Cristo conosco em nosso coração.
E é tão bom, né? Tão bom. Às vezes é tanta luta, né? E quando a gente senta um pouquinho aqui e pega a Bíblia para ler, dá uma paz tão grande. É tão bom. Tão bom. Hoje, agora, né? Eu tava sonhando de novo, olha. Sonhando com um acampamento cristão. Nossa, ia ser tão legal, né? Um retiro. Cara, tem um... Como é o nome? Tem um filme que ele fala isso, né? Fala de um jovem que ele tá um pouco problemático, né? E aí ele vai para um acampamento, né, cristão. E aí ele fica bem, sabe? Também eu gosto muito de assistir Inteligência Limitada, do Vilela, né? E eu gosto muito de ver o, as histórias de vida das pessoas lá, né? E teve uma história que eu achei muito legal, que foi a do... Como é o nome daquele pastor? Deixa eu ver, deixa eu lembrar o nome dele. Lamartine, pastor Lamartine Poncela. Parece que o nome é tipo um pouco italiano, né? Eu acho. Enfim, eu sou inscrito no canal do pastor Lamartine. E ele fala que ele se converteu em um acampamento cristão. Sabe? E eu olhando isso, eu disse, nossa, esse cara tem tanta sorte, né, cara? Ele foi para um acampamento cristão. Tem muita sorte. Ele se converteu num acampamento cristão. Eu acho legal. Tem uns pastores que eu sigo também, que eu gosto de ver a pregação dele. Tem o pastor Antônio Júnior, que eu gosto de ver. Se eu não me engano, Paulo Júnior também. Tem o pastor Josué Brandão. Nossa, as pregações dele são muito boas. Muito boas. Eu gosto muito de ouvir as pregações do pastor Josué Brandão. É muito boa. Né? Eu gosto também de ver Jesus Cop. Sabe, a minha Bíblia, ó. Deixa eu ver se tem o nome aqui, Jesus Cop. Ó, a minha Bíblia. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver o nome? Jesus Cop, tá vendo? Eu nem sabia, cara, que existia Jesus Cop, né? Quando eu fui comprar minha Bíblia, ela falou, essa Bíblia tal de Jesus Cop. Eu digo, tá bom, nunca tinha ouvido falar, né? Aí eu comprei a Bíblia porque eu achei ela bonita, né? E eu pensei que a capa era de couro, né? Mas não é de couro. Enfim, aí depois eu, Jesus Cop. Aí depois eu fui pesquisar no YouTube, né? E o rapaz tem um canal no YouTube, sabe? E ele tem um podcast. Cara, eu vi o podcast do pastor que ele era da Coreia do Norte. Foi muito bom o podcast, hein, cara. Nossa. Eu senti a unção de Deus naquele podcast. Cara, foi muito bom. Veja aí, sabe? Tipo, tem a pregação, tem o... Como é o nome? O podcast dele aí no YouTube. Jesus Cop, o pastor da Coreia do Norte. É bom o podcast. É bom, muito bom. Sabe? Muito legal. Tem a mulher lá que traduz o que o pastor tá falando. Muito legal. Eu também sou inscrito no canal. Se eu não me engano, sou inscrito no canal Jesus Cop Podcast. Parece que é Jesus Cop Podcast. Enfim, eu não me lembro do nome do canal. Porque a minha mente tá pela misericórdia, né? Mas é o podcast de Jesus Cop. Eu sou inscrito no canal e é muito bom. Enfim, vamos para a palavra, né? A gente parou no capítulo 2, não foi? Então a gente vai continuar, tá? A nossa campanha. Acho que eu já falei muito, né? Jesus pega uma pessoa e ele molda ela todinha. Sabe, eu me enxergo como se eu fosse uma pedra, sabe? E Jesus fosse o escultor. E aí ele fosse esculpindo, sabe? Cada dia, cada ano, ele pegasse e esculpisse um pouquinho. E imagina quando a obra estiver feita, né? Vai ser uma linda obra. Mas eu me sinto como se eu fosse uma pedra, que Jesus fosse o escultor e ele fosse me esculpindo, sabe? De pouquinho em pouquinho. E às vezes dói quando ele está esculpindo a gente, né? Mas é muito legal, é muito gratificante estar na mão de Deus, é muito gratificante. Enfim. Vamos lá, eu acho que a leitura de hoje vai ser uma leitura bem forte, tá? Então, porque olha o título.
Jesus purifica o templo, né? Então, se for o que eu estou pensando, vai ser muito forte. Então, eu peço que os irmãos veja que é uma leitura bíblica, tá? Não se magoem, não se machuquem por que eu estou lendo, tá? É uma leitura bíblica. E se eu ver que dá para eu falar alguma coisa sobre a leitura, eu vou falar. E se não, eu vou ficar calado mesmo, sabe? Porque tem versículo que fala muito, né? E a gente não precisa falar mais nada, porque ele próprio já diz. Então é só uma leitura bíblica, tá bom, meus irmãos? Mas vamos lá. Não fique chateado comigo, tá? Mas eu amo ler a Bíblia, viu? Eu amo ler a Bíblia. Vamos lá. Livro de João, capítulo 2, versículo 13. Jesus purifica o templo. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas, assentados, tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirem estas coisas daqui. Não faça da casa de meu pai uma casa de negócio. Os discípulos se lembraram que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu: Destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: Este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém. Pelo que eu estou vendo aqui, a próxima leitura vai ser bem curta. Tá bom. Só um minuto, meus irmãos. Bem, meus irmãos, voltei. Eu fui auxiliar minha mãe aqui, tá? Enfim, meus irmãos, essa leitura ela fala muito, sabe? E, tipo, eu entendi o que ela quis dizer, sabe? Eu acredito que vocês também entenderam. E, tipo, tem um estudo aprofundado dessa palavra. E eu reconheço que eu não tenho conhecimento necessário para falar para vocês, sabe? Eu não tenho o conhecimento necessário para falar para vocês o todo dela, porque eu ainda não sei o que é cambista, sabe? E, então, eu quero falar para os irmãos que no YouTube tem pessoas que têm um conhecimento mais elevado do que o meu. E que elas vão saber explicar melhor o que significa essa passagem. E eu peço que os irmãos do YouTube procurem essas pessoas, se sentirem interesse de entender mais sobre essa palavra. E com certeza essas pessoas bem estudadas, elas vão falar para vocês, vão ensinar a vocês o que significa essa passagem. No momento, quem sabe um dia eu consiga fazer teologia. E se eu fazer teologia, vocês têm certeza, meus irmãos. Vocês tenham certeza que todo o conhecimento que eu aprendi na teologia eu vou passar para vocês de graça. Eu não vou fazer curso, eu não vou fazer vídeo só para membros, não. Se um dia eu fazer teologia, eu vou dar todo o conhecimento que eu aprendi para vocês de graça. Mesmo se eu pagar para fazer o curso de teologia, né? Porque se eu não me engano é pago, né? E como eu tenho essa doença, eu só vou poder fazer assim, à distância, né? Se um dia eu conseguir fazer, né? Se a minha doença permitir que eu faça o curso de teologia. Mas sabe, também eu não sinto uma vontade tão grande de aprender teologia assim. Lógico, eu tenho vontade de aprender teologia, mas eu não tenho uma vontade muito grande. Porque graças a Deus eu leio a Bíblia e o pouco que eu consigo entender é suficiente para mim, sabe? Eu fico feliz com o pouco que eu entendo. E esse versículo ele é bem pesado e bem forte, mas é precioso, sabe? É muito precioso. Cara, cada versículo da Bíblia para mim é precioso. Cada versículo.
Cada versículo é precioso para mim. Cara, tem vezes que eu tô triste, tem vezes que eu tô desanimado, e eu pego forças aqui, ó, na Bíblia. Eu leio a Bíblia, tem vezes que eu tô em crise, e eu leio a Bíblia para tentar ficar tranquilo, para ficar calmo. Às vezes, quando tô desanimado, eu pego a Bíblia e fico lendo. Todo dia eu leio um versículo da Bíblia. Todo dia eu leio um versículo da Bíblia. E é bom, sabe? Eu acho que purifica o corpo. Tem vezes, meus irmãos, que o nosso ser humano erra. O nosso ser humano. E aí quando ele erra, a gente vê que errou. Ele diz, sabe quando você constrói uma casa toda bonitinha e de repente vem um vento forte e derruba a casa e você fica, bem assim é quando... E você tem que construir de novo, né? Bem assim é quando você faz tudo certinho, tudo correto. E de repente o seu ser humano erra. E aí depois que você vê que você errou, você diz, cara, não. Agora eu vou ter que construir tudo de novo, vou ter que... Ah. Então eu acredito que quando eu leio a Bíblia todos os dias, eu tô deixando meu ser humano contido, sabe? E eu mesmo, a pessoa, eu estou seguindo, sabe? É complicado explicar, né? É porque eu tento explicar de uma forma que os irmãos entendam e não fiquem chateados comigo da forma de eu falar, né? Porque às vezes eu falo de um jeito e pra mim eu tô explicando, tô falando tudo, só que as pessoas não conseguem entender, né? Algumas, né? Não conseguem entender. E tem algumas até que ficam um pouco chateadas comigo, mas não é por mal, sabe? Não é por mal que eu falo dessa forma, né? É a forma que eu falo, né? Mas não é por mal, não é... É por bem, sabe? Só que eu sei que é difícil como eu falo, porque eu não sei me expressar muito bem, né? Eu já falei pra minha mãe, só eu não tenho o dom da palavra, eu tenho um dom de cuidar das pessoas, de cuidar da casa de Deus. Tipo, se você, vamos dizer que você me dá uma tinta, um balde de tinta, me dá um pincel, me dá um banco da igreja e diz, pinta esse banco da igreja. Cara, eu vou dar o meu melhor, vou pintar da melhor forma possível, eu vou ter um cuidado muito grande. Agora se alguém dizer, toma esse versículo, vai pregar na igreja, eu vou dizer, eita meu Deus, misericórdia. Porque eu não tenho um dom da palavra, eu tenho um dom de cuidar, eu sei disso. Eu tenho humildade para entender isso. Mas mesmo assim eu tô feliz por fazer esse canal, porque era o que eu queria fazer há muito tempo. E eu tô me sentindo tão leve. É como se eu tivesse tirado um peso muito forte das minhas costas, sabe? E é muito bom, é muito bom. Cara, não tem coisa melhor do que falar de Deus, sabe? Não tem coisa melhor do que falar de Deus. E é isso, você se sente bem, você se sente em paz. Então, meus irmãos, a palavra de hoje só vai até aqui, eu não posso ir a mais, né? Não posso ir mais além. E eu não sei como foi seu dia, mas eu desejo a você uma noite maravilhosa. Eu desejo que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje. Mesmo que o dia de hoje ou foi difícil, ou foi bom, enfim, eu não sei, né? Mas eu desejo que os dias da manhã sejam um dia bom, maravilhoso para você. Que você e sua família vivam em paz e que tudo dê certo para você, tá? E é isso. Boa noite, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Aí a oração, né? A oração, muito bem lembrado. E a oração, irmão? Vamos orar. Vamos orar. Peço que você ore aí na sua casa, da forma que você achar melhor. Talvez o dia foi complicado para você. Talvez você tá tão cansado, né? Talvez você tá até chorando aí nesse vídeo, porque o dia foi complicado. E eu quero dizer para você que é Jesus que enxuga suas lágrimas. É Jesus que vê o tanto que você está sofrendo, o tanto que você está lutando, o tanto que das coisas que estão acontecendo com você. É Jesus que está vendo. Então eu peço que você ore aí na sua casa, ou calado, ou falando, da maneira que você achar melhor. E eu vou orar aqui em silêncio, porque você sabe que eu não sei orar falando, né? E eu tenho medo de machucar meus irmãos por causa da minha oração. Então eu vou orar aqui do meu jeito e você ora do seu jeito, tá? E não tá errado, o seu jeito não tá errado, tá? É normal, você tem o seu jeito de orar, eu tenho o meu jeito de orar. Então vamos orar, tá bom? Vamos orar.
nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, cada dia me dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que os têm ofendido. Não deixei de cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Que o teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Bendito és tu, Rei do Universo, a tua palavra dura para sempre, teu reino jamais terá fim. Louvado seja o teu nome, meu Deus, para todos sempre. Amém. 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 É tão bom orar. Sabe, eu sinto como se Deus estivesse sabe, me cobrindo, sabe? Eu sinto os braços de Deus sobre mim, suas mãos quentes. Eu sinto Ele me aquecer, sabe? Eu sinto Ele me proteger de mim mesmo. De mim mesmo. Eu orei para Deus e pedi para Ele me proteger de mim mesmo. Me protege de mim mesmo, Senhor. De mim mesmo. Tenha uma boa semana. Que Jesus abençoe você e sua família. E que seja qual for a luta que você está passando, que Deus te abençoe e te dê forças para conseguir vencer. Ou para conseguir resistir. Às vezes o soldado não é só aquele que vence, é aquele que resiste. Então que Deus te abençoe para que te dê forças para que você consiga vencer, que você consiga resistir a essa luta que você está passando. Que Jesus te abençoe sua semana, abençoe sua família, abençoe seu dia. Tenha uma boa noite, porque aqui é de noite. E até amanhã. Tchau. Bem, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, eu tive um sonho. Eu acredito que esse sonho, ele traz a explicação do versículo que eu li mais cedo. Eu li o livro de João, capítulo 2, versículo 13. Fala que Jesus purifica o templo. Nesse sonho, tinha um rapaz que ele estava na igreja. E aí ele quis fazer uma marketing. Ele pegou o relógio, pegou dinheiro e um chapéu. E endureceu no cimento para que ficasse duro, para que as pessoas tirassem uma foto. E aquela foto se virasse um marketing para chamar mais pessoas para a igreja. E aquela foto queria dizer o seguinte, que Jesus não está atrás de dinheiro, mas sim que não está atrás de dinheiro. Era o que aquela foto queria falar, que ia falar por marketing. Só que aí a mulher olhou aquilo e falou para ele, meu filho, isso não é o evangelho. E ele perguntou, isso não é o evangelho verdadeiro. E ele perguntou para ela, qual é o evangelho verdadeiro? E ela falou, vinde a mim todos que estás cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu acordei. Então a resposta que eu tenho para dizer é que antigamente estavam fazendo comércio na casa de Deus. E Jesus não aceitou isso. Então, porque na casa de Deus é lugar de oração, é lugar de buscar Deus. Então é isso que esse versículo fala, que a casa de Deus é lugar de oração, é lugar de buscar Deus. Tem um versículo na Bíblia que fala, vinde a mim todos que estás cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é isso, meus irmãos. A casa de Deus não é um lugar de fazer dinheiro, não é um comércio. É um lugar de servir a Deus, de buscar Deus. E esse sonho que eu tive hoje à noite me ensinou a falar sobre a palavra que eu li mais cedo. Tá bom? Então a casa de Deus é um lugar de oração, é um lugar de procurar Deus. Tá? Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus e eu acredito que essa é a resposta pro versículo que eu li mais cedo. Tchau. Que eu li mais cedo. E eu acredito que essa é a resposta pro versículo que eu li mais cedo. Tá? A casa de Deus é um lugar de oração, é um lugar de buscar Deus. Então tá bom. Tchau e boa noite.